Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Para aqueles que eu ainda não vi direito, não tive o prazer de abraçar, cumprimentar, um feliz 2016 para você, na presença do nosso Senhor. Amém? Sem demoras, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, faremos a leitura a partir do verso de número 25. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso de número 25. Nós vamos conversar hoje sobre a tirania do urgente e o verdadeiro culto. Todos acharam? Diz assim, a palavra do nosso Deus: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês ou como a interpretas? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários, e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Vamos orar ao Senhor, dedicando e consagrando esse tempo a Ele, em nome de Jesus. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Deus, nós queremos declarar, Pai, a nossa dependência do Senhor. Ó Deus, o quanto nós precisamos do Senhor nessa noite, Senhor Deus, para entendermos a Tua palavra revelada, Senhor. Ó Deus, traz iluminação, Pai, sobre as nossas mentes, sobre a mente do Teu povo, Senhor, para que possam, Deus, entender a Tua vontade. Eu oro assim, Pai, crendo que por misericórdia e graça o Senhor assim fará, no nome santo de Jesus. Amém. Talvez aqueles que me conhecem ou aqueles que prestam atenção em algumas das minhas abordagens possam falar: pastor, eu já vi você pregar sobre esse texto algumas vezes. E de fato, se você pensou assim, você está prestando bastante atenção. E já preguei sobre esse texto utilizando várias abordagens e ênfases diferentes. Só que eu tenho um bom motivo para compartilhar sobre esse texto, exatamente esse texto, no início do ano com vocês. Na verdade, eu tenho uma boa história, uma história interessante. Fiquei até feliz, pastor Fábio, em vê-lo aqui, porque você vai entender. Pastor Fábio me olhou com a cara assim de interrogação, mas ele vai entender o motivo da história, o porquê da história. Eu recebi uma ligação de um irmão aqui da igreja, dizendo para mim: pastor, preciso de uma ajuda sua. Eu falei: pois bem, pode falar. Isso era na segunda-feira, eu estava em casa, ele ligou, eu atendi, ele falou: preciso da sua ajuda. Eu falei: o que é que você precisa? Ele falou: eu preciso que você dê uma entrevista para a televisão amanhã, 16h30, falando sobre o Natal na perspectiva dos batistas.
Eu respirei fundo, ele falou, pastor, tá aí? Aí eu falei, tô. Ele falou assim, e aí? Eu falei, meu irmão, vamos lá, vamos nessa. E aí dormi pensando na entrevista, acordei pensando na entrevista, orei, consagrei ao Senhor, estudei, refleti, meditei, fiz tudo o que era possível. Mas disse ao Senhor no meu coração, minha oração, falei, Senhor, nesse dia que o Senhor Deus use a minha vida para o louvor da Tua glória. E aí o irmão falou assim, mandou uma mensagem, um e-mail, alguma coisa falando assim, pastor, tem que ir de paletó. Porque pastor gosta muito de usar camisa listrada, e camisa listrada atrapalha a filmagem, né? Pastor usa camisa que não é listrada também, viu, gente? E eu uso. Só que uma irmã me presenteou com a camisa listrada e falou assim, pastor, e aí, o que você achou? Eu falei, gostei da camisa, mas eu também uso camisa que não é listrada. Ela, mas eu só vejo você usando camisa listrada. Quase que não sai. E eu falei assim, vou usar agora a camisa que não seja listrada, para que os irmãos vejam que também existe vida além da camisa listrada. Saibam disso. O pastor Elinho falou que ele gosta de camisa listrada. Eu também gosto, mas se receber não faz mal, não. Aí eu peguei, coloquei o paletó, não coloquei o paletó no braço e atravessei a passarela, porque eu moro aqui do outro lado. E eu todo cheiroso, todo arrumado, atravessando a passarela, estou vendo um burburinho, uma confusão, e algumas pessoas falam, pô, que susto e tal, mas ninguém ficou. E quando eu continuei andando, eu vi que tinha um homem preso a uma daquelas barras de ferro, só que do lado de fora da passarela. E quando eu passei, que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Me aproximei dele, conversei com ele, toquei nele, segurei ele, sozinho não ia conseguir fazer nada. Uma outra pessoa, que eu não sei o nome, encostou, segurou ele também, e outras pessoas ficaram olhando assim para a gente. E a gente começou a gritar, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Eles ajudaram, nós tiramos ele, né, daquela situação de risco, colocamos ele, né, na passarela, e daí alguém já estava ligando para a SAMU, uma senhora, se eu não me engano, e ela falou, não, vamos ligar para a SAMU e vamos deixar ele ali no ponto de ônibus. Eu falei, no ponto de ônibus? Não faz sentido, gente, vamos levar ele para a igreja. E daí que um camarada olhou para mim e falou assim, levar para a igreja? O que a igreja vai fazer? O que a igreja vai fazer? Mais um parêntese, uma pausa. Eu pensei assim, poxa, esse camarada não sabe. Mas de alguma forma ele me ofendeu, eu me senti ofendido. Não porque ele não sabe quem eu sou, não é isso. Mas ele não conhece a nossa igreja. Eu não me senti ofendido sozinho. Eu me senti ofendido por todos vocês. Porque ele estava falando, apontando para a igreja e perguntando o que é que essa igreja vai fazer por esse homem. E voltando à história, eu disse, com muita tranquilidade, eu falei, eu sou da igreja. E as pessoas, que cada um estava pegando um braço, uma perna e levando, né? Quando eu falei que era da igreja, eles mudaram da direção do ponto de ônibus e voltaram para a IBAM. E chegando aqui na IBAM, Roque, ele foi alimentado, foi cuidado, a agenda da tarde foi toda cancelada. Eu ia atender Aleph, atender Bruno Burke, nosso seminarista. Todo mundo, a agenda cancelou, as prioridades de todo mundo naquele momento mudou. E a nossa atenção se voltou a Roque. Eu liguei para o pastor Fábio, se a minha ligou, falei com ele também. Ele falou, Lucas, estou chegando aí em 10 minutos. Em 10 minutos o pastor Fábio estava aqui, e o pastor Fábio falou assim, se ele quiser ir, a gente consegue uma vaga para ir no centro de recuperação. Roque topou ir, e para a glória de Deus, o pastor Fábio conseguiu uma vaga, e levou Roque, e Roque está lá, internado para a glória de Deus. Você pode dizer amém? E eu fiquei imaginando, meus irmãos, como nós estamos vivendo de forma acelerada. Todos os dias correndo de um lado para o outro dentro dessa cidade em busca de resolvermos uma coisa urgente. Necessariamente eu não corro literalmente com os meus pés, mas eu tenho a sensação de que os meus pensamentos estão se processando em alta rotação na minha cabeça. Eu não sei você, mas eu tenho me ocupado com o meu trabalho, com especialização, com pagamento de contas, com pagamento de impostos, com renovações, com matrículas dos meninos.
E eu sei que você também que tem filho está preocupado com isso, mas eu espero que você tenha guardado alguma coisinha do 13º para te ajudar nessa hora. Preocupado também com o mercado do mês, exames de rotina, cuidar da esposa e ainda cuidar da forma física. Eu já disse isso aqui uma vez para os irmãos e repito. Conversando com meu irmão, fiz um desafio com ele. Ele ganhou o desafio, perdeu 9 quilos, eu perdi 7, 8. Paguei o churrasco para ele, em compensação ele ainda virou corredor, né? Já correu meia maratona e eu aqui parado. E eu disse para ele, eu não tenho como estudar e fazer atividade física ao mesmo tempo. Não dá, eu não tenho tempo. Ou eu fico burro, mas em forma, ou eu fico gordinho e inteligente. E eu disse para ele que eu preferia ficar gordinho e inteligente. Mas verdade é que a sensação que eu tinha é que eu não tinha, achava que eu não tinha tempo para fazer tudo o que eu queria. Mas eu já deixei essa mentalidade do gordinho de lado, viu? Eu já acho que dá para conciliar as coisas, a gente fecha a boca, perde um pouquinho e a gente segue bem. Mas é comum nós pensarmos que pelo fato de trabalharmos muito e estarmos sempre ocupados, que estamos tratando de coisas importantes, porém isso não é verdade. Com muita frequência, nós, de maneira muito perigosa, substituímos aquilo que é importante por aquilo que é urgente. E é bom que se diga que raramente as coisas urgentes equivalem às coisas importantes. E eis a razão de muitas pessoas sentirem-se insatisfeitas após longas horas de trabalho árduo a cada dia. Como diz Charles Rummel, ele escreve um livro sobre isso, ele vai dizer que nós vivemos aquilo que se pode chamar de tirania do urgente. Charles Rummel ele vai dizer que quando paramos tempo suficiente para refletir, percebemos que o nosso dilema vai além da falta de tempo. É fundamentalmente um problema de prioridades. Sentimos mal-estar quando não conseguimos realizar tudo aquilo que era realmente importante. As ventanias de exigências dos outros e a nossa compulsão interior nos arrastam contra o recife da frustração. Trata-se de uma frustração real que tem afetado todos nós. Quando nós substituímos o importante pelo urgente, a nossa ênfase passa a ser o trabalho, a atividade, o engajamento, a produção, o fazer, a boa impressão, o senso de realização. E com isso nós deixamos de lado os relacionamentos. Entretanto, isso tudo gera dentro de nós um vazio. E logo, logo a fadiga da correria passa a ocupar o lugar da satisfação. Quando nós encaramos a vida a partir de uma perspectiva horizontal, nós colocamos aquilo que é urgente no centro do palco. Como diz Rummel em seu livro, o urgente ele chama a atenção, o urgente é popular, volta-se ao produto. Ou seja, nessa perspectiva horizontal, o foco é o meu ego. O foco são as minhas realizações, a minha importância, a minha lógica, o meu sentido, a minha opinião, a minha eficiência, os meus resultados. E o resultado disso é que tudo isso exigirá de mim e de você mais tempo e mais atenção. Em contrapartida, as coisas mais importantes são diferentes, são quietas, são reservadas. Elas operam numa perspectiva vertical, chamando a nossa atenção para as coisas de cima, para as coisas de Deus. A sua vontade, a sua palavra, os seus planos, a sua maneira de agir, as suas razões para a vida, a sua glória, a sua honra. E, principalmente, nos chamam a atenção para a sua criação mais importante: pessoas. Mas, pastor, o que é que você está querendo dizer com tudo isso? O que é que você está querendo comunicar? Eu estou dizendo que o homem moderno tem sido arrastado, empurrado, lançado contra os recifes pelas coisas que lhe são urgentes. E que, em detrimento disso, os nossos relacionamentos estão se desintegrando sutilmente, sem que a gente perceba. A tirania do urgente faz com que esse homem moderno pense: mas eu não estou tendo tempo para mim. Como é que eu vou ter tempo para o outro? Eu não estou tendo tempo para as minhas demandas. Como é que eu vou ter tempo para o outro? Só que a grande questão é que nós não conseguimos perceber que o culto que nós prestamos, o culto que você presta,
tem tudo a ver com as pessoas. O culto que você presta a Deus tem tudo a ver com as pessoas, com gente. E quando eu olho para a parábola do bom samaritano, é exatamente isso que eu enxergo. Quando eu olho para a experiência do religioso, dos religiosos, do sacerdote, dos levitas, ou do levita, profissionais da fé, profissionais do templo, eu percebo que eles não viviam os nossos dias, mas ambos foram consumidos pela tirania da urgência. O texto diz, e você conhece o texto, que ao verem o homem caído, o que foi que aconteceu? Eles passaram de largo. Focaram naquilo que lhes era urgente e desprezaram com muita insensibilidade aquilo que era importante. Essa pseudo-religiosidade inverteu brutalmente as suas prioridades. Inverteu as prioridades, os valores daqueles homens. Ambos possuíam uma percepção totalmente equivocada acerca do significado do culto a Deus. Ambos acreditavam que era possível uma vida de serviço a Deus, abstraindo-se da realidade, abstraindo-se do contato com as pessoas e com o mundo à sua volta. Ambos desfrutavam de uma experiência religiosa, de uma espiritualidade totalmente descomprometida e descompromissada com a vida e com o outro. Eu arrisco a dizer que com a gente acontece da mesma forma. O que para Jesus é totalmente inadmissível. O que na lógica de Jesus é inconcebível. A parábola do bom samaritano, ela me traz algumas percepções. E eu compartilho com vocês agora em primeiro lugar. Tem um slide aí no meio do caminho, mas é o texto que eu falei, a gente vai lá para o primeiro ponto. Em primeiro lugar, gente, o que é que nós aprendemos? Vocês, leiam, por favor. Eu acredito muito nessa verdade. E eu queria que você lesse com bastante força. Mais uma vez. A tirania do urgente te impede de perceber que o nosso chamado vai sempre na direção do outro. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me envolvo com a vida do outro, com a realidade das pessoas que estão à minha volta. Por vezes, a nossa religiosidade urgente nos impede de perceber aquilo que de fato é importante. E aqueles homens, sem perceberem, estavam colocando a lei acima das pessoas. A nossa adoração, o culto que prestamos a Deus, ele deve interferir, deve modificar todas as circunstâncias da nossa vida, pois o nosso culto a Deus, vocês todos estão cansados de saber, são os nossos atos. O seu culto a Deus é a sua própria vida. E viver implica em se relacionar, viver implica em relacionamentos. Tanto o sacerdote quanto o levita querem se abstrair do mundo, da realidade, para se dedicarem a Deus. Contudo, para servirmos a Deus, para adorarmos a Deus de verdade, nós precisamos mergulhar de cabeça na realidade das pessoas. Às vezes oramos, declaramos, cantamos, que desejamos dedicar as nossas vidas a Deus, mas por vezes nós não estamos nos apercebendo do que isso significa de verdade. Cantamos, mas desprezamos o irmão que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quando o problema bate à nossa porta, nós não abrimos. Nós preferimos caminhar na direção do templo. Eu aprendo que o nosso culto a Deus tem tudo a ver com pessoas. Quem acha que é possível adorar a Deus e não dar importância à mais preciosa criação de Deus, pessoas, vivem em completa alienação. É nisso que eu acredito. Em segundo lugar, meus irmãos, a tirania do urgente, ela me cega para a realidade que eu preciso do outro. Nós precisamos uns dos outros. Gente precisa de gente. O sacerdote não somente tinha uma leitura equivocada do culto, da adoração, mas ele possui uma visão equivocada sobre a sua própria vida. A religiosidade o fizera caminhar pelo caminho daquilo que lhe era urgente, desprezando o que era importante. Ele sequer imaginou que aquele ferido à beira da estrada poderia ser ele.
Afinal, ele estava passando pela mesma estrada, pelo mesmo caminho. E eu acredito que o principal motivo que nos afastam das dificuldades das pessoas é acreditarmos que nunca passaremos pelo que elas estão passando. É acreditar que nunca precisaremos do outro para absolutamente nada. Nós acreditamos que de alguma forma nós podemos nos bancar sozinhos nessa vida, sem a ajuda de ninguém. Eu já disse isso aqui desse púlpito e repito. Gente precisa de gente. Ninguém consegue absolutamente nada sozinho. Para você chegar onde você chegou, você precisou da ajuda de gente. Você tem suas metas para 2016. Para onde você quer chegar, você precisará de gente, da ajuda de pessoas. Sem falar, meus irmãos, que o mundo dá muitas voltas. Hoje você pode estar por cima, mas amanhã você pode estar por baixo. Eu gosto muito do texto de Eclesiastes 11, 1 e 2, que diz assim: vocês, bem forte. Eu gosto muito da versão do Eugene Peterson, uma paráfrase bíblica na qual ele diz assim: seja generoso, porque a misericórdia é grande investimento. A misericórdia sempre trará grandes rendimentos. Não acumule o alimento. Reparta-o como puder e seja uma bênção para os outros, porque essa pode ser a sua última chance. Quando eu olho para esse texto, meus irmãos, essa parábola me faz entender. Essa parábola, ela responde a uma inquietação do meu coração. Ela vai me ensinar que o apelo ao necessitado. Vocês podem ler para me ajudar? A solução de Deus para nos libertar dessa tirania. E eu me lembro da história de Rock. Volto a pensar em Rock. Talvez quando a gente olhe para a história de Rock, ou vocês escutem, e eu espero que vocês não tenham me interpretado mal, nem achado que eu fui autorreferente. Quando eu olho para a vida de Rock, para a experiência que eu tive com Rock, eu percebo que quem foi resgatado fui eu, não Rock. Quando eu olho para a parábola do bom samaritano, eu percebo que quem foi resgatado também foi o próprio bom samaritano, ele foi resgatado. Quando nós olhamos para essa parábola, nós achamos que quem está sendo salvo é o homem caído à beira da estrada. Contudo, eu entendo que Jesus também está sinalizando para nós que quem foi salvo foi aquele que ajudou. Por quê? Porque o sacerdote e o levita, ambos se perderam no caminho, ambos tinham as suas prioridades. Mas o samaritano foi salvo a estender a mão, foi salvo da sua superficialidade religiosa, foi salvo de si mesmo, foi resgatado da sua indiferença. E com isso eu entendo que todas as vezes que um necessitado estende a mão na minha e na sua direção, é Deus querendo de alguma forma nos resgatar da nossa vida autocentrada, da nossa vida egoísta, da nossa egolatria. Nós somos aqueles que estão sendo afogados. Somos aqueles que estão sendo afogados pelo mar das urgências e das prioridades. E a oportunidade de fazer o bem, ela nos é dada por Deus, buscando a nossa própria salvação, buscando redimir-nos da nossa própria natureza egoísta. Tem um texto de Facebook, uma frase de Facebook, que é muito interessante. É de Facebook, mas é interessante. Essa aqui, ó. Vocês podem ler bem forte? Acho que essa frase reflete um pouquinho daquilo que nós estamos pensando. Algumas pessoas são tão pobres que não têm nada,
além de dinheiro. Essa experiência me fez lembrar do texto de 1 João 3,16, que diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele, Jesus, deu a sua própria vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Quem tiver bens no mundo, quem aqui tem bens no mundo? Vixe, tem um bocado de gente que não tem nada aqui, não tem nem uma bicicleta, meu irmão. Misericórdia. Esse texto é para você. Levanta a sua mão. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará o amor de Deus nele? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. E eu chego ao final dessa mensagem, concluo essa mensagem com uma frase do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que viveu os dramas do regime nazista, e ele disse: a exclusão do fraco, do desprezível, pode significar a exclusão do Cristo que bate à nossa porta na forma do irmão necessitado. Por isso fique muito atento, pois o próprio Cristo pode estar batendo a sua porta pedindo a sua ajuda. E eu fico pensando, pessoas como Roque, para a nossa sociedade, são pessoas invisíveis. Invisíveis. Para muita gente ali, tanto faz, tanto fez. Se aquele homem, com o estereótipo que Roque tem, do jeito que Roque estava, se ele caísse, tanto fez. Mas para nós não. Roque tem um valor. Roque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso deve fazer toda a diferença para a gente, isso deve fazer todo o sentido para a gente. Algumas semanas atrás eu tinha visto uma reportagem de uma jovem que foi à sacada do prédio e estava tentando pular de um prédio lá na Barra. E Deus mandou de fato, eu acredito que o Senhor mandou um jovem que ele passou no meio da rua, levantou e foi lá, ajudou aquela menina, até se arriscando. Mas me perdoem utilizar a expressão para fazer um comparativo, foi na Barra. Se alguém aparece numa sacada de um prédio na Barra, chama logo a atenção. Mas Roque, na passarela da paralela, não significa muito. A vida de Roque, para a nossa sociedade, vale menos. Mas para nós, para o Evangelho qual acreditamos, todas as vidas têm o mesmo valor diante de Deus. Você pode dizer amém? E como eu falei muito de Roque, tá aqui Roque. Aí foi Roque, chegando lá no centro. Foi, pastor Fábio? Pastor Fábio está aqui. Glória a Deus pela vida do pastor Fábio, que faz um trabalho excepcional. Não glórias a um homem, mas glórias a Deus. Glória a Deus pela vida do pastor. Honra a quem merece honra. Eu também fiquei impressionado, meus irmãos, com esses dois irmãos. Eu não lembrei no primeiro culto, porque meu celular eu deixei em cima do painel do carro, fritou. O sol fritou meu celular, perdi tudo, estou sem contato. Mas o pastor Fábio está aqui. Você lembra o nome dos rapazes? Fernando e Alberto. Gente, esses homens são verdadeiros heróis. Quando a gente olha para o trabalho que esses homens fazem, eu fiquei, meu Deus do céu. Vocês precisavam ver o tamanho, a falta de higiene de Roque, o tamanho da unha de Roque. Vendo aquele homem ali, ó, como ele foi acolhido. E aquele homem cuidando de Roque, o outro cortando o cabelo. Isso é maravilhoso. E eu fico a pensar nos planos para 2016. Fico a pensar na minha vontade, no meu êxito, no meu sucesso, na minha glória, nos meus resultados.
fico a pensar, talvez você pense que você vai aparecer na televisão como eu. E Deus está falando, ó, nada disso, nada disso. Olha para as pessoas. Quer ser um instrumento poderoso de bênção? Mergulha na sua realidade, mergulha na realidade das pessoas. Atende o apelo do pobre, do clamor do pobre. Eu estou lá, eu estou lá. E eu oro, meus irmãos, para que no ano de 2016, na sua lista de prioridades, esteja lá, honrar a Deus com a minha vida, honrar o Senhor com toda a minha vida. E se eu receber alguma glória, se eu receber algum louvor, eu vou dedicar aos pés daquele que é digno, do único que é digno. E eu oro para que seja assim com a vida da nossa igreja. Você pode dizer amém? Nesse momento eu peço a você que fique de pé. Eu ainda tenho mais uma frase. Tem um negócio que eu escrevi aqui que eu vou ler para vocês. O Ministério de Visita está precisando da sua ajuda. O SOS Presídio está precisando da sua ajuda. O Reintegrar está precisando da sua ajuda. O Madrugada com Deus está precisando da sua ajuda. O Centro de Recuperação, que faz um trabalho fantástico e que eu ainda não conheço, fiquei constrangido a ir lá, está precisando de ajuda. As nossas creches continuam precisando de ajuda. E eu desafio você a, nesse 2016, enxergar nesses projetos a mão de Deus estendida a você, tentando te resgatar, ou nos resgatar, me resgatar da nossa religiosidade, da nossa superficialidade religiosa. E como nós ouvimos, não amemos de palavras, mas em atos e em verdade. Ao mesmo tempo que Deus nos convida para salvar as pessoas, Ele está nos salvando de nós mesmos. Amém? Vamos adorar o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como farol. Em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me. Peça isso a Ele. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome, Senhor. Toda a honra, todo o louvor, toda a glória, toda a exaltação ao nome precioso de Jesus, Pai. Nós somos apenas homens, servos, que não fizemos mais do que a nossa obrigação. E reconhecemos isso, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, Deus, da nossa vida pequenada, ensimismada, autocentrada, Senhor. Ó Deus, livra-nos, Senhor, Deus, de pensar só nos nossos problemas, só nas nossas dificuldades, só na nossa vida, só no pão da nossa mesa, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, reorganiza, Senhor Deus, a nossa agenda, Senhor Deus, as nossas prioridades, Senhor Deus. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e dizemos, Senhor, o Senhor Deus tem poder e autoridade sobre nós para fazer o que o Senhor quiser, Senhor. Ó Deus, se o Senhor Deus quiser mudar a nossa agenda, Senhor, aos olhos humanos, se o Senhor quiser bagunçar a nossa agenda, Senhor, bagunça a nossa agenda, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória, Senhor, para fazermos aquilo que o Senhor quer, Pai. E como diz a canção, Senhor, nós queremos ser usados, Senhor, à Tua maneira, Senhor. Não do nosso jeito, Senhor Deus, mas do jeito que o Senhor quer, Pai. E ora assim, Pai, pedindo ao Senhor Deus que nesse ano de 2016, nós possamos, Senhor Deus, redirecionar, Deus, a nossa caminhada, Senhor Deus, a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa adoração, Pai, na direção servindo ao Senhor, na direção do bem mais precioso,
do Senhor e da sua criação, que são as pessoas, Pai. Abençoa, Pai, o teu povo que se reuniu aqui nessa noite para ouvir a tua palavra. Que essa palavra, Senhor Deus, não seja roubada dos seus corações e que na autoridade do nome de Jesus, Pai, o Senhor Deus possa usar cada vez mais a tua igreja para o louvor da tua glória, Senhor. Eu oro pedindo isso ao Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Seja uma bênção na vida daqueles que precisam nesse ano de 2016. Vamos em paz e vamos alegre. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vão todos em paz, em nome de Jesus.